Mas, Mano Ferreira, a gente vai estar trazendo você aqui também para discussão nesse exato momento, porque a gente segue com um caso que você acompanhou desde o dia que ele eclodiu aí no noticiário e segue realmente tendo uma baita repercussão, porque só um dia após a defesa de Fernando Sastre, de Andrade Filho, pedir a revogação da medida liminar que determinou a prisão do empresário, o famoso motorista do Porsche nessa altura, né? O Ministério Público deu um parecer contrário para colocar o motorista do Porsche em liberdade. E o órgão está pedindo que o Fernando Sastre, de Andrade Filho, aguarde o julgamento preso, já que ele poderia, claro, influenciar as testemunhas, poderia colocar a vida de outras pessoas em risco possivelmente, se ele tivesse solto, naturalmente. E o Fernando Sastre segue atrás das grades desde o dia 6 de maio, lá em Tremembé, para alguns o presídio dos famosos, mas para todos os efeitos que ele tenha a punição exemplar. Se a gente conseguir aí, produção, eu convoco vocês também a projetarem aqui na tela a diferença do sujeito antes de entrar na prisão e agora quando ele está lá dentro e não tem mais acesso à chapinha dele e ao gel no cabelo. Vamos lá, o Mano Ferreira, o que você achou? Bom, primeiro, parabéns ao Ministério Público. Tomara que o parecer seja acolhido pelo juiz e que permaneça preso este criminoso que matou um pai de família que estava trabalhando de madrugada para levar sustento para seus filhos e que nunca mais terá a oportunidade de estar junto com a família. É impressionante como a gente está falando no programa de hoje, várias histórias sobre os laços familiares, a diferença nos laços humanos, né? Quando que a pessoa de fato tem amor e laço humano legítimo, afetuoso, aquilo que nós temos de melhor na espécie humana, e quando não tem, quando é alguém que está simplesmente pensando em si mesmo, no próprio umbigo e não ligando para qualquer tipo de limite das outras pessoas, atropelando pais de família. Então, para mudar esse tipo de coisa, a gente tem que ter na sociedade muita clareza sobre o que é certo e o que é errado. E isso também passa por punir e deixar presos aqueles que ignoram completamente a vida humana do outro e destroem uma família, como foi o caso desse motorista do Porsche. A gente conseguiu, produção? A gente conseguiu a imagem do antes e depois? Olha se... Helena, minha querida, sempre... Choque, parece, né? Parece que levou um choque, tá parecendo a cacatua eletrificada ali, o nosso querido Fernando Sastre. Meu amigo, tá pagando pelo que fez e acho que aí tá muito nítido aí que a lei do karma é inevitável. A lei do karma é inevitável. Meu caro Diogo da Luz, o que você acha? Eu acho que tem uma coisa muito importante pra gente observar aí. Jamais vão me ver defender criminoso, não é isso que eu quero dizer. Mas eu vejo um rigor da lei para o caso do Fernando Sastre, porque apenas para alguns. Parece que, no fundo, nossas autoridades seguem muito mais a lei da comoção popular. Quando a comoção popular é muito grande, como foi esse caso, aconteceu. Nós tivemos essa semana mesmo o caso de duas Mercedes apostando corrida e uma pessoa perdeu a sua perna por ter sido atropelada por uma das Mercedes. E quase ninguém fala nada, ninguém está pedindo a prisão desse motorista e não sei se por isso, mas o fato é que esse motorista não foi preso e não há indícios de que vá ser. Por que só em alguns casos se aplica o rigor da lei e na enorme maioria a gente despreza a lei? Não consigo entender isso. Bom ponto, sem dúvida alguma, bom ponto. Jess, o que você acha? Esse caso que foi citado também das BMWs, ele nega que estava fazendo um racha, mas... Independente da negação, atropelou, nega, mas o que atropelou não nega. E assumiu que estava em excesso de velocidade. Mas ele estava fazendo racha sozinho, né? Um racha sozinho. É a única explicação. Ele contra ele mesmo. Racha solitário. Racha solitário. Não é mole, não. Mas vamos lá, Jess. Fantasma, algo assim. A mente, voz. Jess, conta pra nós. Porque isso que o Diogo coloca é muito relevante. Só que eu acho que é importante que a gente cobre para ter solução. Porque se a gente olha para casos até mesmo de corrupção, Lava Jato. Por que a Lava Jato conseguiu sobreviver e prender muita gente? Porque existia pressão popular. Quando a pressão dissipa, tudo se resolve. Então, na minha perspectiva, a grande questão da Mercedes, a grande questão agora do Porsche foi
houve clamor popular, eles precisam dar uma resposta. E aí, se eles precisam dar uma resposta, vamos pôr uma pena, vamos pôr uma cadeia, vamos fazer isso. E vamos ver que mesmo nesse caso, com comoção popular, demorou muito tempo para o Ministério Público conseguir mesmo, para os juízes acatarem, porque ele estava ali sendo acusado de falar com as testemunhas, coisas assim, prenderem ele de fato. Então, mesmo nesses casos, existe um certo poder, sabe? É muito diferente ser um golzinho atropelando alguém de ser um Porsche atropelando alguém. Isso é um erro, isso é um problema do Brasil. Porque quem tem dinheiro consegue pagar bons advogados e que muitas vezes esses advogados conseguem boas liminares e que muitas vezes o sistema não prende, não pune. E quem tem dinheiro passa ileso, passa ileso. Isso é um absurdo. A gente precisa de leis mais duras e mais igualmente aplicadas para os mais variados casos. As perversões, as distorções e os incentivos nocivos aí do sistema penal brasileiro, que a gente está cansado dia após dia de sempre ter que repercutir, mas segue sendo uma sina nossa. Fabrício. A Jess tocou nesse ponto, que é muito importante, que as leis têm que ser igualmente aplicadas. O que eu acho que não tem que acontecer é, depender da população, uma pressão popular para que a justiça haja de forma correta, com o rigor da lei. Isso não depende da população. A população está cobrando esse caso agora da Porsche porque é realmente muito chocante. É o típico caso do playboy que vai lá e mata alguém e acha que vai ficar por isso mesmo. Que porque tem dinheiro, porque tem bons advogados, vai conseguir se livrar. Mas a gente não precisa da pressão popular, ou pelo menos não deveria precisar da pressão popular, para deixar bem claro, para que a lei seja aplicada da forma correta. Isso deveria valer para todos os casos. Agora, o que me chocou não, mas que me chamou muita atenção foi a alegação da defesa de que o Fernando Sastre está em situação de extremo risco na rua. Quem está em situação de extremo risco na rua é quem estava andando de carro, quem estava andando na calçada, no dia que ele, bêbado, pegou um carro e saiu acelerando numa avenida em São Paulo. Essas pessoas estavam em extremo risco na rua, tanto que uma acabou morrendo, né?